dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clave de Blá, esse podcast que você ama ainda mais do que você amava ontem. Hoje estou aqui com os seguintes convidados: Gonçalo Rebelato, Aleluia! Lucas Liache, Eu não me arrependo de nada. Matheus Pintari. Não deixe que a alegria de uma pessoa morra na praia. É isso aí, ótimos conselhos. E Willer Sueiro. Pneuma ultramicroscópico sílico vulcano-coniótico. Eu estudei a semana inteira pra fazer essa introdução. Nossa! Arrasou. Puta que pariu! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Já deu 3 horas de episódio, né? E eu mesma, Larissa, a maior fã de My Chemical Romance que você vai conhecer na sua vida. Bom, hoje, depois de muita insistência minha, a gente vai falar de um álbum da banda dos Estados Unidos, My Chemical Romance, que é o The Black Parade. Vamos de dados? Esse que é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado em 24 de outubro de 2006 pela Reprise Records. Produzido pela própria banda e pelo Rob Cavallo, que também fez o American Idiot e vários outros trabalhos do Green Day antes de trabalhar com My Chemical Romance. Hobby Cavalo. Mano, parece o nome de MC daqui, velho. Que isso? O Bojack Horseman. Né? O Black Parade é um álbum conceitual que é meio que o lance do My Chemical Romance. Conta a história de um paciente que tem câncer e a gente vai falando um pouquinho sobre a história nas músicas. A banda diz que esse álbum tem várias influências, como Queen e, várias outras bandas clássicas de rock. Em alguns momentos bem perceptíveis ao longo do álbum. Algo mais? Não, acho que inclusive na primeira faixa a gente já nota, né, uma influência bem forte aí de uma dessas bandas clássicas, mas eu não sei se a gente já vai pra ela ou se alguém quer falar mais alguma coisa. Começou, termina, irmão. Ah, então vamos lá falar da... The End. The O End. fim. Começar pelo fim, entendeu? Mano, eu mano. acho muito massa que a primeira música do CD é o fim. E não a primeira, né, Taylor Swift? Oh boy. Eu acho muito legal que eles começaram com essa e não com o que seria o óbvio, que seria o Welcome to the Black Parade, né? Sim. E o que eu tava falando da influência é que essa tem uma influência de Pink Floyd muito grande. O Gerard, eu vou chamar ele de Geraldinho, tá? Porque a gente é meio íntimo, assim. Somos muito íntimos já. É isso. Ele falou numa entrevista que a ideia era fazer uma coisa tipo In The Flash, do Pink Floyd, que é uma música que começa o álbum, mas tem o ponto de interrogação ali no título, é In The Flash. E depois, lá pra frente, é ela de novo, rola uma reprise, só que sem a interrogação, aí com mais certeza. Então a ideia era fazer esse som grande pra começar. Quem ouve as duas bandas e as duas músicas consegue comparar muito bem, consegue perceber muito bem as semelhanças entre as duas. Essa música eu acho legal, isso que você comentou de não começar com a Welcome to the Black Parade, porque o álbum não começa nem termina com o paciente morrendo, né? Teoricamente o paciente morre ali no meio, então eu acho legal eles terem começado no momento em que ele tá pra descobrir que ele tá pra morrer. Então é exatamente isso, é naquele momento que ele não sabe muito bem o que tá acontecendo ainda. Ele não tem certeza do que vai acontecer. Caso vocês estranhem, eu chamo de paciente porque esse é literalmente o nome dele. Paciente da Silva. Exatamente. Sobre a música, eu acho muito legal eles terem começado com o medidor de batimento, né? Que mostra que ele ainda... E aí vai entrando a letra, que começa com o violãozinho, e aí vai entrando um piano, e aí entram as guitarras super fortes e tal, e depois no final explode com as vozes. Toda essa mistura louca, eu acho que representa muito bem, assim, como deve ser você receber essa notícia, né? Tipo, não só que você tem essa doença, mas que provavelmente muito em breve você vai morrer. Pra mim, essa música é perfeita pra começar. Então, apesar de ser, eu acho que a música mais curta do álbum, né? Eu acho que ela abre muito bem também. Ela mostra qual que vai ser o tom, a temática, como a Lari falou, curtir o som do hospital. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela consegue transmitir
tipo, desespero e angústia do personagem, sem pesar muito no instrumental, tá ligado? Antes do som explodir, ele já consegue fazer isso com a melodia, com a harmonia, que, tipo, vai pra uns lugares meio inesperados, tá ligado? E um vocal que passa essa sensação também. A interpretação vocal do George, pra mim, nesse álbum é perfeita, assim, é na medida. Eu acho que ele passa tudo que a gente imagina que o paciente estaria sentindo na situação que ele tá. Um ponto que é interessante fazer sobre as letras, inclusive, que você estava falando, que junta com isso da interpretação, é exatamente isso, né? Como as letras contam a história, mas tem sempre um fundinho pessoal ali, eles conseguem ter uma entrega fantástica, né? Até no jeito de tocar guitarra, assim, não só do vocalista, mas a palhetada, sabe? O approach pra coisa, tudo é tão intenso, né? Tão exagerado e dramático, assim, é bonito, é bonito. É bem isso, porque apesar do álbum falar sobre a doença, não é só sobre isso, né? É muito sobre não se encontrar, tá ligado? Tem esse tema, né, dele tá doente, dele tá no hospital, e ele saber que ele vai morrer, etc, etc. Mas o ponto principal pra mim é ele revisitando assim os momentos da vida dele e as pessoas com quem ele teve contato e essa viagem assim que ele vai fazendo, essa retrospectiva que ele vai fazendo. Eu esqueço por um momento assim, sabe, que é uma pessoa que tá morrendo de câncer. Pra mim, podia muito ser só uma pessoa que tá ali, tipo, às vezes nem uma pessoa que tá morrendo, mas só alguém que parou pra pensar sobre tudo que fez e sobre todos os erros que cometeu e tal. Eu gosto muito desse álbum porque ele tem essa temática fixa e essa história fixa que é muito claro nas letras, e até os próprios caras da banda já falaram muito sobre essa história. Mas é isso que o Lucas falou, as letras, elas têm um fundo muito pessoal, então você pode tomar cada uma, assim, pra vários momentos, assim, e várias situações que a gente passa na vida. Então, ao mesmo tempo que você, sabe, eu não sou uma pessoa que tá morrendo de uma doença, mas eu consigo me identificar com algumas coisas das letras aqui. Essa é uma das minhas partes favoritas, assim, desse álbum. Beleza, próxima música então, Dead. Mano. E tem uma guitarra fudida. Tem uma citação de pica-pau na guitarra. Tem pica-pau na guitarra, velho. O pica-pau tocou a guitarra. Justifique sua resposta, por favor. Tem uma parte no solo que ele faz tipo, parabaraba, um negócio parecido com isso, tá ligado? Sim. Pode crer. Eu gostei bem dessa, bem. Eu também gostei demais. O começo era meio Phineas e Ferb pra mim. Então já me senti em casa, entendeu? Muito, muito agradável. Refrão, gostosão. A batida ela muda, né? Tem muitas atmosferas que ele vai criando. Assim, o que eu percebi, não só nessa, né? No álbum como um todo. E isso que eu não conheço o trabalho deles, mas é sempre muito bem estruturado, né? A peça, no geral, é sempre bem estruturada. E essa aqui me abraçou, me lembrou um pouco também de uma das músicas do Dragon Ball. Aí, quem é fã pode se lembrar, eu não vou saber. Mas muito, muito agradável. Aqui já é uma música com mais peso do que a primeira, né? Eu gostei bastante do instrumental e mostra um pouco dessa influência de um rock mais clássico, tipo hard rock no solo. Usa uns metais no fundinho também. E eu acho que interessante também que é uma música mais animada, entre aspas, mas tipo, fala sobre morte, tá ligado? Mano, então, essa música pra mim é puro sarcasmo, né? Porque é aqui que ele descobre que, teoricamente, ele vai morrer em 2 semanas. Tem aquela parte no meio que são os médicos comentando que fizeram cirurgia, pá, vai morrer em 2 semanas. Mas ela tem o astral lá em cima, sabe? Ela é animadinha, ela dá pra você, tipo, bater cabecinha assim, estralando os dedos. E o final, que tem o lá, 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 eu super imagino, tipo, o paciente descobrindo que vai morrer, mas ele tá girando e dançando, e fala, ai, se a vida é uma piada, não é uma piada, por que a gente tá rindo, não é mesmo? Anestesiado. Né? Tipo, uma Medicado. pessoa que teve tão difícil, às vezes já tá tão cansado de, tipo, lutar contra o câncer que a notícia da morte às vezes é um alívio, ou uma pessoa que tá tão em negação com a notícia que, tipo, eu vou morrer daqui 2 semanas. Que engraçado, não é mesmo? Mas é genial, entendeu? Essa mistura do tema tão mórbido e da música tão alegrezinha. Todas as letras aqui podem ser interpretadas de umas 4 maneiras diferentes, pelo menos, né? Então, pra mim, ao invés de ser
esses pontos de vista aí da Lari, embora tenha vários personagens na letra, pra mim é principalmente dentro da cabeça do paciente. Então ele tá meio que pensando nas coisas e percebendo as coisas que estão acontecendo e conjecturando ali, né? Tipo, meu, e se você for pro céu, né? E se ninguém nunca gostou de você mesmo? E tentando lidar com essa questão de que ele vai morrer logo. Esse lá no final, pra mim, é ele só pirando mesmo. Pô. lá, morri! Mas não. Sabe quando você transcende a alegria ou a tristeza? Você só pira mesmo, assim? Nossa, Eu acho que é meio isso, assim. E aí ele não sabe lidar com aquilo, né? Fica perdidaço, perde cabeça. E aqui a gente também tem uma dica de um tema que é muito recorrente no álbum, que é o fato do paciente talvez não ter sido uma boa pessoa, né? Porque ele fala no refrão que ninguém tem nada de legal pra dizer pra ele quando ele morrer, porque ele acha que ninguém nunca gostou muito dele. E depois, conforme vai passando, a gente vai descobrindo que, né, ele foi uma pessoa difícil. Então eu acho que é aí que ele começa a ficar meio preocupado, assim, né? Tipo, puta, eu fui um bosta e eu vou morrer e ninguém vai ligar. Aí ele começa, eu acho que isso contribui pra ele surtar depois. É uma ficha, né? Que tem a ver com o instrumental, né? Ele ter que lidar com tudo isso, assim, nessa velocidade de impacto, eu acho que tem tudo a ver com essa música ser mais pesada e já começar com o solinho ali, né? Tudo na pegada, assim. Gente, eu achei essa muito boa. Com certeza uma das minhas preferidas. A mais animada. As linhas de guitarra dela, como vocês já falaram, são muito legal. E o solo também. E aqui eu acho que já dá pra ouvir bem a referência do Queen, que eles falam, né? Que o guitarrista da banda, porra, o cara não fez questão de esconder ali que gosta de Queen, né? Pra mim, essa música aqui seria a mistura do Queen com Green Day, falando da guitarra, né? Como se o Brian May fosse tocar no Green Day. Algo assim. Fun fact, o Ray, que é o guitarrista solo, é muito fã de Queen, e o Frank, que é o guitarrista base, aprendeu a tocar guitarra vendo o Billy Joel tocar. Então é literalmente uma mistura de Queen com Green Day. Aí tudo se encaixou. Tá com o ouvidinho afiado. E o Matheus foi o professor de guitarra dos dois, entendeu? Do Brian May e do Billy Joel. Exato. This is how I disappear. That's what she said. Lá vem outra pedrada, né? Aparentemente, a música foi inspirada pelas experiências da mulher do Houdini, aquele mágico famoso. Depois que ele morreu, ela ficou tentando contactar ele via médiums e coisas assim. E essa foi a inspiração pra música. Eu achei isso muito curioso. Caramba, doido. E aqui onde ele começa a refletir mesmo sobre o que ele vai deixar, né? De legado, assim. Começa a se preocupar real, assim, com o fato de que depois que ele morrer, ele literalmente vai só desaparecer. Ninguém vai lembrar, porque esse é um cara que nunca casou, nunca teve filhos. O pai já morreu há muito tempo, pelo que dá a entender, e ele nunca teve um relacionamento muito bom com a mãe também, que é o que dá a entender mais pra frente. Então, assim, é aqui que ele começa a, talvez, começar a se arrepender, assim, de tudo que ele fez na vida. E eu acho que isso passa também muito bem com o instrumental, porque a introdução pra mim é tão intensa e todo o instrumental pra mim parece tenso. Então, me passa a ideia de preocupação mesmo. Aquela parte do meio é uma pancadaria total. Pra mim, o instrumental reflete perfeitamente assim os sentimentos assim da pessoa, percebendo que a hora que ele morrer, ele vai morrer e foda-se. Ninguém não vai ter nada na Terra que vai fazer alguém lembrar dele, muito menos lembrar com carinho dele. Nossa, total. Já pegando o gancho da Larissa aqui, que ela falou do instrumental, essa pra mim seria a segunda música com as guitarras mais legais. Cara, aquelas partes antes do refrão, que é aquela guitarra, nossa senhora, nossa, muito bereza, louco demais. Como é que é a guitarra, Matheus? É isso aí, pô. Coloque isso em repeat, imagina isso na sua cabeça. Mas é real isso. Eu tava reparando que tem esse ciclo de quintas nas pontes, são super delicados, super bonitos, isso me chamou bastante atenção. Tem um pandeirinho no começo, se alguém souber aí se qual for outro instrumento, mas eu amo pandeiro, então Foi o já me próprio conquistou. Jackson do pandeiro que gravou. Entendeu? Agora eu gosto mais, vou ter que mudar. No final eu vou escolher essa como a melhor. Porque, né, tem essa parte super delicada,
E logo em seguida a pauleira pesada igual capeta. Então, assim, muito louco. Muda demais. Então dá pra sentir a tensão no ar. Eu tô aqui ouvindo de novo a música, né? E o grito da parte do So I can't hurt you anymore. Que ele sobe e tudo explode. Aham. Que nem o pintar. Isso. Eu fico toda arrepiada. É um absurdo. The Sharpest Lives. Essa daqui é um pouquinho mais pra frente que a última faixa, né? Em termos de andamento, só que eu acho que ela tem meio que uma mesma vibe, assim. E o que mais me chamou a atenção foram os vocais, velho. Aquela segunda voz que, tipo, começa num sussurro e depois vai pra um contraponto com a melodia até chegar na ponte e estourar, tá ligado? E o arranjo que vai escalando, o lickzinho de guitarra do lado. Muito louco. Tem um gemidão também no meio, né? Tem o quê? Uns gemidões, ou fui Eu só acho que eu? você esqueceu de fechar a outra. Eu fechei, eu vi outra habitante, farsa. Na real, tem uns gemidões, tem uns no meio, assim, bem discretos, bem ligeiros. O George faz isso em várias músicas. Então é isso, desculpa. É que eu me apaixonei. Nessa música, eu quero falar um tanto sobre a produção dela, a mixagem dela, porque esses elementos que o Willer trouxe, até os gemidos aí do meio, é muito interessante a montagem dela, porque cada hora uma coisa tá num lugar diferente, Sim. Então dá uma certa desorientação, mas ao mesmo tempo é uma técnica muito eficiente pra te envolver na música, né? Essa eu pessoalmente, assim, acho que tem menos pegada do que as outras, menos relevância, digamos assim, falando de uma maneira musical, né, pensando por esse lado, mas essa mixagem ajuda a música a crescer também. Então é mais um ponto aí positivo a ser ressaltado no trabalho dos caras, de todo mundo envolvido nesse álbum, porque os detalhes, meu Deus do céu, que obra, que capricho. Já pegando esse gancho, quero dar uma dica aqui, que o Lucas falou de te envolver. Ouçam essa música de fone, porque os sussurros, eles ficam mudando de lado. E você fica tipo, nossa, o que tá acontecendo, meu Deus? É disso que eu tô falando. Cara, judiou do Pan. Usem fone no álbum inteiro, porque Sim. compensa. Essa música, na questão da história, tá ali naquele momento em que ele tá mais perto da morte, ele tá sentindo, né, que a morte tá chegando e ele quer alguma coisa pra que ele não se sinta triste ou pra que ele não tenha medo, alguma coisa assim. Não fica claro na música o que ele quer. Mas o verso, né, Give me a shot to remember, dá muito a entender que seria alguma coisa relacionada a drogas e aí a gente indo pra vida pessoal, isso faz uma referência muito direta com os problemas que o vocalista teve com drogas. Ele resolveu antes de gravar esse álbum, então nesse álbum ele já estava sóbrio, mas ele teve um problema bem sério, ele quase morreu algumas vezes e tal. Então isso também contribui para aquilo que a gente já falou, a interpretação ser tão emocional. Outra dica também que eu tenho é ouçam a versão ao vivo dessa música da turnê que eles fizeram do Black Parade, porque essa música ao vivo, logo na parte do Give me a shot to remember, pra começar o refrão, eles têm uns bagulho de fogo que explode no palco. É louco, é muito legal, gente. Então vejam essa música ao vivo. Pirotecnia. Um salve aqui, menção honrosa pra guitarrinha de faroeste, que eu achei muito massa também. Muito louco. Welcome to the Black Parade. And why gotta be black? Vamos lá, né? A nota sol, que é o gatilho para todos os emos do mundo. E é basicamente o emos do mundo univos, né? Essa música. Emos com ouvido absoluto, minha DD. Outro dia eu fiz um story no Instagram tocando só esse comecinho do piano aí. E já teve tanto comentário, gente. Eu não achei que ia ter isso de reação, não. Eu só quis tirar porque era fácil. Essa música é o momento em que ele começa a morrer, digamos assim. Why Gotta Be Black, né? Por que é o desfile negro, né? Porque o Gerard, sendo a pessoa criativa que ele tem uma teoria de que quando você morre, a morte chega pra você no formato da sua lembrança mais forte, né? A lembrança que você tem mais apego emocional, digamos assim. E aí, no caso do paciente, é até falado na letra que a lembrança mais forte dele é de quando ele era criança, que o pai dele levou ele pra ver um desfile, né? Tipo, daquelas bandinhas de marcha, é assim que a gente chama?
Uhum. Então, de bandinhas de marcha e tal. E aí, como que a morte vem pra ele? É um desfile dessa bandinha de marcha, só que num estilo um pouco mais mórbido, né? Então, o clipe, inclusive, mostra o desfile. Tá todo mundo vestido de preto, então é meio que o desfile barra funeral, assim, né? Então é assim que a morte chegou pra ele. Essa teoria do George, eu acho muito interessante porque tem uma música do Raul Seixas que eu acho que passa uma vibe bem parecida, que é o Trem das 11. E ele fala que o trem tá chegando, que não tem passagem e nem bagagem, né? E mais pra frente ele menciona Deus no céu rajado, suspenso no ar e as trompetas, etc. Então poderia esse trem ser uma metáfora pra morte? Tipo, a imagem que o Raul tem, assim, a lembrança que o Raul tem é de pegar o trem em algum lugar e aí a morte chega para ele no formato de um trem. Não sei, seriam George Way e Raul Seixas a mesma pessoa? Não sei também. Provavelmente. Trem da... Você já viu os dois juntos? Eu nunca. Nunca. Então. É Trem da 7, não é? Acho que você falou Trem das 11. É verdade, Trem O das Trem das 11 é 11 é a outro. Dona Irã Barbosa, não é? É outro horário. Você tá, quase pegou o trem errado. Mas é isso, é o Trem das 7. Pensou, você tá ali querendo voltar pra casa porque você tem que cuidar da casa e a mãe não dorme e tal, e de repente sim. você morre porque você entrou no trem É. errado. Que rolê. Pô, Puta, faz todo sentido. eu vou Meu fazer Deus. um álbum conceitual só com esse conceito agora. O piano do começo, ele tem alguma referência a alguma música, algum hino conhecido? Porque, tipo, me lembra muito, tipo assim, sei lá, Casa Branca, tá ligado? Mano, eu também, eu já vou emendar no Elinho aqui. Eu não conhecia muita banda, mas eu ouvi esse piano no começo e eu falei, mano, eu já ouvi isso em algum lugar. Sim. Eu só não consegui entender da onde. Ah, mas se você nasceu antes do ano 2000, você já ouviu isso em algum lugar, com certeza, cara. É, pode ser, então. Ou até um pouco depois, né? Eu não sei de nenhuma influência direta específica nessa parte do piano. Eu não vi eles falando nada sobre. Mas, é que nem o Lucas falou, é um piano simples, né? É uma combinação simples de nota, então eu imagino que alguém já tenha usado essa combinação antes. No vídeo oficial, o primeiro comentário com 55 mil likes é All emos please rise for our national anthem. Então, assim, é um hino de É um qualquer hino, maneira, né? de fato. É o hino nacional dos emos, olha que beleza. Internacional dos emos, ó. Essa galera fica focando as coisas nos Estados Unidos, que raiva. Fora que essa música, ela tem uma harmonia muito comum, vamos dizer assim, né? Tipo, Ken. É. Sim. Então, Mano, eu ia comentar. Por isso que ela é familiar também. Essa harmonia é um canon de Pá, Si bemol sol maior. O básico, assim. É o pesadelo de todo músico que faz casamento, porque pedem todos. Todos. Começa a tocar Welcome to the Black Parade nos casamentos. Sim. gente, o meu vai. Vocês estão achando o quê? Eu vou entrar no negócio. Eu não vou casar na igreja, né? Foda-se isso aí, mas eu Casar no cemitério, tá ligado? vou entrar no bagulho assim pra ir casar onde vai acontecer do Black Parade. Mas é literalmente a mesma harmonia. Pra mim é exatamente a parte que me brocha, inclusive. Eu sou muito, muito fã da introdução e do refrão, mas o verso eu acho muito, muito, muito genérico. Ainda mais pela época que foi lançado. É uma música do Green Day ou da fase nova lá do Offspring ou de qualquer banda desse estilo, sabe? Sei lá. Aqui eu senti que funcionou. Não funciona, mas é simples. Eu acho que perto do resto do álbum, que é tudo muito bem pensado, tem aquelas guitarras que o Pintari tá exaltando aí, que tem arranjos super diferentões e tal, mas, né, vem com toda aquela grandeza e de repente... E vamos de basicão, entendeu? O feijão com arroz. Não sei se não foi proposital pra encaixar melhor no mercado, sabe? Mas, sei lá, podia ter sido melhor trabalhada por mim. Eu acho que talvez tenha, porque essa aqui, né, ela foi planejada para ser o single, então talvez tenha tido um pouco desse lance de fazer um pouco mais simples para poder encaixar e poder tocar em mais lugares. Essa é uma música que não tem palavrão, então eu também acho que ela foi pensada para ser vendida também por isso, porque é difícil você achar uma música do My Chemical Romance que não tem palavrão. E eu acho que ela é simples, mas eu não sei se sou eu passando pano, mas eu acho que talvez seja tipo porque talvez o momento da morte seja uma coisa muito mais simples do que a gente acha.
Mas não sei, pode ser que eu só tô passando pano. Mas eu acho que ela é concordo nesse sentido. Você assim, tá passando pano. eu tô passando pano. Tem um pano molhadinho aí. Tem um paninho sendo passado aqui. Eu acho legal as estrofes serem mais simples, porque eu acho que dá mais impacto ali no refrão e na ponte, né? Eu acho que a ponte, pra mim, é a parte da música que ali é o clímax, entendeu? Tipo, a guitarra vai subindo e ele vai falando que ele é só um homem, ele não é um herói, não sei o quê. Pá, é nessa parte que eu costumo chorar. Então, assim, eu não sei se a estrofe fosse tão assim, se não ia tirar um pouco desse impacto dessa parte. Não sei. É que essa música, ela foi criada pra ser, tipo, anthem mesmo, né? É uma marcha e, tipo, não tem como ser muito complexo Muito também, né? trabalhada, né? Tem até o tamborzinho do Ravel, né? Do bolero. Eu senti que tem conceitos, assim, muitos. Por isso que eu acho que funcionou. Eu sinto que isso não é um limitante pra expressar a emoção que ele realmente quer expressar nessa parte. Tanto que depois ele volta, né, pra levada do começo. E aí tem uma modulação inesperada. Eu levei um susto quando eu vi real, assim. E eu achei, nossa, que legal. Gente, eu tenho uma pergunta. Eu que não sou desse mundo assim, né? Mas eu reparei um negócio. O arranjo começa com pianinho. A música tem vários momentos, né? Eu achei também o vocalista no clipe, ele tá com uma pegada bem Freddie Mercury. Os solos de guitarra também estão bem Brian May. E juntando tudo isso com o fato deles falarem que uma das inspirações deles realmente foi o Queen, essa poderia ser considerada o Bohemian Rhapsody do mundo emo ou eu tô viajando? Sim, é a maior referência das bandas emos. Ah, então é isso, fechou assim. Valeu aí. Eu sou a consultora da cultura emo aqui, entendeu? Essa música é a Bohemian. Inclusive, eu já ouvi várias pessoas falando que essa é a Bohemian Rhapsody das bandas emos do começo dos anos 2000. É isso. Tá bom pra você, bebê? Mas teve uma outra que o povo da banda fala, né? Que é a Bohemian Rhapsody deles. Qual? A hora que a gente chegar lá, eu descubro. Quem tem que decidir esse tipo de coisa é o público, filho. Os caras acham que é. Não é assim que funciona. Vai ficar explicando a obra agora? Tá achando que é? Não. Deixa os caras ouvir, o povo achou que é essa, pô. I Don't Love You? Que isso, Deve bro? Calma, gente, eu só tô gente. discordando de umas coisas. Não precisa ser tão. Foi um ataque meio desnecessário aí. Essa aqui eu achei que ia começar a tocar Coldplay no comecinho. Sim! Esse Yellow, tá ligado? É igual. Cat Stars. Vamos lá, né? Vamos começar do começo. Eu não acho que o My Chemical Romance leva muito jeito pra fazer música romântica clichê. Eu gosto das músicas românticas, tipo do primeiro álbum, porque o primeiro álbum é a história de um casal que tá sobrevivendo a um apocalipse zumbi. E aí a música romântica, spoiler alert, é quando o cara percebe que a amada foi mordida, então ele precisa matar ela antes que ela vire um zumbi. Então, Pô, vai dar spoiler aí. ai, desculpa. Apaga essa parte, deleta. Faz um bip ali enquanto eu falo. Não é nem pros outros, é por causa de mim mesmo. Mas então, eu não sou muito fã desse tipo de música quando eles fazem, entendeu? Que é esse lance um pouco mais clichêzinho, um pouco mais leve e tal. Então eu também sinto isso, sabe? Podia ser uma música do Coldplay e eu não gosto de Coldplay. Mas eu Não que gostei eu não gosto dessa música, não que eu não gosto dessa música. Eu acho que a letra encaixa muito bem na história. Eu acho que a música tá. Ela conta uma parte da vida do paciente, então faz sentido ela tá ali. Mas é aquele mesmo esquema, né? Em comparação às outras que tem no álbum, essa eu costumo pular quando eu tô ouvindo. Desculpa, fãs do gostei eu da sei que letra. vocês gostam muito, mas tudo bem. Nossa, ok. Gostei da Desculpa. letra e ela... Mano, ela tem uma passagem no solo de guitarra que me lembrou muito Bohemian Rhapsody. Tipo, são 5 notas ali. São 5 notas. Essa não é? Isso. É Parece por aí. Porra, moçada, vocês tiraram a única coisa que eu tinha pra falar e é Finge que foda. não. Corta, finge que não falei nada. Vai tentar. Se a Larissa deu a carta branca aí que não é uma música legal, quem sou eu, né? Eu também achei a música extremamente genérica, sei lá. E o jeitinho que ele canta Yesterday me incomoda um pouco, vou confessar aqui. Por quê? Ah, sei lá, parece que arrasta. Yesterday. Eu acho muito... Isso é xenofobia. Ele é de Nova Jersey. O sotaque da galera de Nova Jersey é assim mesmo.
Mas não é isso não, ele exagera mesmo em tudo e é muito difícil pra quem ouve rock clássico acostumar com o jeito de cantar do Geraldinho. O cara faz uns e é uma loucura, cara. Mas Nossa, então. depois que você meio que acostuma, você vê que encaixa, assim, é tudo uma questão de feeling e tal. Mas o sotaque dele é estranho, eu nunca entendo nada que ele tá cantando. Nossa, sim. Faz parte. É uma mistura. Ele tem o sotaque muito forte daquela parte lá de Nova Jersey. A família dele é italiana, então eu acho que tem um pouco o lance disso também. Mas ele exagera. Slap like now. Mas é um lance dele, né? É um lance todo dramático, todo emotivo, etc, etc. Ah, mas eu devo dizer que eu gostei bastante dessa. Sim, uma das que eu mais gostei. Assim, não a minha favorita, não tão perto da favorita, mas é uma das top 5, assim, eu acho. Pra mim também. Ela me lembra muito... I've the rain. Baladinho, o pessoal tem um certo preconceito, né? Então, eu que não sou muito fã, tô ouvindo pra essa área também, entendeu? O timbre do piano no final é uma gracinha, construção super bem feita, e tá em dó maior, entendeu? Isso me conquistou também, eu gosto de dó maior. Só tecla branca, foda-se. Não foi o que eu disse. Que é um contraste com o nome do álbum, né? Reflita aí. Oh! E no clipe é um cara pintado de preto e uma mina pintada de branca. Uau! Ou seja, o que isso quer dizer? Nada. Bom, na verdade, isso quer dizer alguma coisa sim. Porque. É brincadeira, gente. Não, é só pra eu puxar o gancho pra história. Vai lá então. Porque essa música é o paciente lembrando do relacionamento que ele teve, né? Eu acho que o cara estar pintado de preto e a menina estar pintada de branco é o fato de que ele foi quem estragou as coisas, né? Quem fudeu o rolê e tal. E aí ele tá pensando naquele relacionamento. Eu acho que é um momento assim que ele achava que ele ia sofrer mais, mas que ele percebe que não, ele não ama mais ela tanto quanto ele achava que ele amava, então ele tá ok com isso. Essa parte ele meio que passou e superou. Pode ser isso, pode ser que ele morreu e ela continua viva, pode ser que ele se via como uma má pessoa e via ela como alguém de uma pureza maior, por isso que ela é dessa cor. Pode ser só a questão dos complementares mesmo. E é mais uma letra que abre para muitas interpretações. Por exemplo, não sei se fica muito claro se ele que termina com ela ou ela que termina com ele. Porque... eu acho que não fica. Quer dizer, tem a parte que ele fala, né? Pega suas luvas e vai embora. Então, mas não é porque ela já terminou com ele tá magoadinho? Então, pode ser também isso. Então, porque é essa coisa, né? É ele que fala, when you go, would you have the guts to say, né? É ele que pergunta se quando a outra pessoa for embora, se vai ter a coragem de falar que não ama mais como amava ontem. Fica muita coisa não respondida aqui, que é interessante, porque ficando aberto, você consegue encaixar isso na história depois como você quiser, né? Por exemplo, não tem nenhum lugar que fala que é um homem e uma mulher, o relacionamento. É, exatamente. Então, já é um dos pontos que depois você consegue encaixar em outras músicas e tal. Mas enfim, é mais uma letra muito bem escrita. Eu gosto dessa música, apesar de ser uma baladinha clichê e tal. Eu acho que é uma balada clichê com a cara da banda. Como eu gosto da cara da banda, então eu gostei da música. Mas esse lance de, tipo, deixar perguntas sem respostas, eu acho que realmente é uma coisa que acontece muito nesse álbum. Inclusive, a pergunta principal que a gente acha que é respondida no final, na verdade, Olha o spoiler não é de novo. Eu não vou falar o que é, eu só tô falando que tem uma pergunta que não tem resposta. É verdade. A gente chega Qual o lá. maior país da América Latina? Valendo! Suécia, Suíça. Acertou! Segunda foi. Deixa eu falar. Ô, Mário, mas eu queria entender por que no clipe a moça tem olho gigante? Eu queria entender essa parte, eu não peguei. Ela é otaku. Acho que é isso. Olha, eu acho, quer dizer, eu não vi, pelo menos, ninguém falando especificamente sobre isso, mas eu acho que tem a ver com esse lance da pureza, né, tipo, dele querer representar ela como um ser
às vezes até santo, né? E esse lance dos olhos grandes e redondos é uma coisa que, visualmente falando, passa essa impressão pra gente. E o George, ele é formado em artes visuais e antes de fazer a banda, quer dizer, até depois, né? Ele trabalhava com quadrinhos, ele faz quadrinhos. Então eu acho que tem uma influência também disso, né? Tipo, das personagens de quadrinhos e tal. Às vezes ele quis colocar ali na maquiagem da personagem. O rapaz é o... Mas isso são coisas... Pior que é. Né? Confirmou. Então, essas são coisas que eu imagino. Eu nunca vi nenhuma confirmação sobre nada disso, mas é o que eu acho. Tranquilo. É que você falou de ficar uma coisa mais bonita, nossa, mas sei lá, dá um pouco de aflição olhar pro rosto dela, assim. Fica meio bizarrão, aquele zoião assim, você fala, meu Deus, que é isso, irmão? Não é à toa que o cara vai embora. Aquela parte que o cara tá indo embora, né? E ela olha fixo pra ele, começa a escorrer a lágrima preta, é bizarro. Nossa, mano. Fica, irmão. Não sobra um ali. Lágrima preta, inclusive, que pode ser de luto, né? Afinal, depois de tudo isso, parece que ela não teve a coragem de falar que não amava mais tanto ele assim. É. Aí da onde Billie Eilish tira as referências. Pior que eu não duvido. Também não duvido, não. Tem muita coisa nas músicas dela que dá pra relacionar com coisas do My Chemical Romance. Né? Inclusive cabelo. George já teve cabelo preto com raiz verde muito antes dela, tá, gente? House of Wolves. Ou Hit the Road, Jack. Vamos de uma das melhores músicas. Mano, Sim! essa daqui é totalmente Pink o cérebro das ideias na introdução. Nossa. É uma harmonia descendente, tá ligado? Bicho, mas assim, essa música, pra mim, é um absurdo. Ela tem uma vibe absurda. Eu acho ela sexy. Eu nem sei por que eu acho ela sexy, mas eu acho uma música sexy. E na história, o George fala que é um momento em que o paciente começa a perceber que talvez ele não vá pro céu, né? Que talvez ele tá ali no desfile, né? E aí o desfile tá andando e aí ele vai vendo, tipo, putz, Assim, se isso aqui não é o céu, não. Acho que tô indo pro inferno. Gente, o céu tá diferente. Tá diferente, né? Tá tudo meio escuro, com fogo, umas cabeças rolando, assim, sei lá. Era uma repaginada. E aí o George fala que esse momento é tipo ele entrando num bar e conversando com as pessoas que estão no bar do inferno. E, cara, eu vejo, tipo, essa música tocando num filme, assim, nesse momento em que a pessoa morre e percebe que tá indo pro inferno e tal, e aí eu vejo, tipo, brigas acontecendo atrás e gente se esfaqueando, e nossa, um bagulho muito louco. Eu queria só complementar aqui que é lógico que ela passa um pouco dessa sensação meio sexy, né? Tem uma faixa na versão deluxe do álbum que a banda introduz o ouvinte à Black Parade. E aí eles falam que essa música é o paciente tendo uma visão, assim, do inferno, né? Que seria projetada nesse bar aí. Então, tipo, é como se em um momento ele estivesse na realidade aqui e ao mesmo tempo ele estivesse num bar no inferno. Isso foi imaginado pela banda como um clube de jazz em chamas, cheio de demônios e lobos e pecadores fazendo todo tipo de pecado. Nossa. E tal. Que é como é um bar de jazz de verdade, né? Pra quem não... Mas é isso, então é lógico que tem esse tom agressivo e sexy ao mesmo tempo e um bagulho quente, né? Eu achei massa que, apesar dela ter um andamento mais pra frente, também ela consegue não perder a profundidade no tema, né? Eu acho que eu vou ter que ser o patinho feio dessa rodada, porque eu não gostei muito dessa, assim, de todas, é uma das que eu menos gostei. Ai, sorry. Mas aqui, mais pra frente vai dar pra entender por quê. Mas aqui eu senti deu pra perceber que a farra deu uma voltada, assim, a fanfarra voltou a andar. Nesse caso pro inferno, né? Mas eu senti ela meio gritalhona, mas coisa assim de abertura de anime, sabe? Não sei explicar. E no primeiro momento eu achei legal. Tanto que assim, a diferença, eu até tentei dar uma notinha pra todas pra eu me localizando, de 1 a 3. E eu tive que dar 2,5 pra essa, e foi uma das notas mais baixas, entendeu?
Foram detalhes que não me agradaram tanto. Peço desculpas aí, mas o meu voto hoje é por uma questão de afinidade, Bial. Eu gostei da música, eu acho ela uma pegada interessante, assim. Eu acho muito interessante a gente notar como a voz do Geraldinho muda de música pra música. A gente veio da I Don't Love You, que é toda suave, toda chorosa e tal, e de repente ele tá tudo, né, tá com a voz mais ríspida e meio gritada e tal, que nem o Gonçalo falou. É a escola Fred Mercury do cantar, né? Exatamente, né? Pessoas que metem bronca ali e usam um sentimento como trampolim para descobrir sons novos saindo do próprio corpo. E eu gosto também da letra que possibilita uma das coisas que possibilita essa maior interpretação, não só nessa, mas em várias músicas, é o jeito que ele separa as palavras, que ele separa os versos. É de uma maneira totalmente incomum, mas que super ajuda na dinâmica. É como se ele estivesse contando a história mesmo, e a música ajudasse ele a contar a história, ao invés de ser algo que atrapalha, né? Normalmente a maior dificuldade é você conseguir falar a letra de uma música do jeito que você falaria mesmo, sem conflitar com a música, né? Sem conflitar com a parte instrumental. E nessa aqui, ele dá essas separadas em partes variadas da letra, que caminha junto com a música, mas nem uma coisa nem a outra parece que tá engasgando, nem nada. Tudo ajuda na narrativa. Isso é muito interessante e meio complicado de fazer. Qual outra banda que a gente sabe que consegue fazer isso muito bem? Adson e Hudson. Sim. Queen. Né? É isso. Cancer. No, thank you. Seria É uma das músicas mais emotivas do álbum, eu acho. A versão ao vivo da turnê que eu já comentei antes aqui é linda, porque, tipo, todo mundo sai do palco, fica literalmente só o Gerard no palco com uma luz em cima dele, tá só ele o microfone e só tem ele o piano. E ainda assim é uma vibe que eu acho que passa muito esse lance assim, tipo, do paciente lembrando do momento. Às vezes, então, aqui, na verdade, ela pode ser ou o momento em que ele talvez descobre o câncer, ou o momento, ou talvez isso, tipo, dando continuidade, ele tá cada vez mais perto, assim, de completar, entre aspas, assim, o processo de morrer. Mas é lindo, e aí tem essa parte que meio que representa a tristeza, né? Porque eu acho que as músicas, elas têm um sentimento que vem com elas. Então, tem a I Don't Love You, que tem um lance meio até um alívio, assim, né? De ter superado alguma coisa. A The Sharpest Lives, que tem um lance meio de medo. Tem a House of Wolves, que tem uma certa raiva e um lance meio destrutivo, assim. E Cancer tem um lance, é totalmente triste, né, essa música. O verso que ele fala, né, que você counting down the days to go and just living, né, então, tipo, esse momento, assim, que as pessoas que receberam a notícia de que elas vão morrer e elas estão só contando os dias, assim, pra morrer, você meio que já tá morto, né, de acordo com o que ele fala aqui. Ai, eu gosto muito dessa música, apesar dela ser bem mais melancólica, assim, do que as outras, assim, deles, e a melodia de vozes aqui, pra mim, é maravilhosa, eu gosto muito. Ela é mais calma, né, mesmo, igual você falou, em termos de andamento e do arranjo, mas ela tem uma letra bem pesada. Eu acho massa que, apesar dela ser pesada, ela também mostra ele meio que reconhecendo as coisas que importaram na vida dele, tá ligado? Isso traz uma carga emocional bem louca. Minhas anotações aqui tá escrito 2 minutos e meio de choro descontrolado com as verdades que são jogadas na cara, né? Basicamente, pelo que se viu da história, a hora que ele teve o diagnóstico, ele meteu o louco, né? E foi beber, foi festejar e tal, porque já vai morrer mesmo, né? E aqui a letra começa falando, vire-se, né? Vai embora, sei lá, qualquer sentido que possa ser dado aqui. Se você puder, me pega um drink. E aí ele completa no segundo verso, né? Of water, de água, né? Então aqui eu acho que depois de toda a loucura que ele viveu, que ele teve até o vislumbre ali do inferno e tal, que não ajudou ele a lidar com a coisa, chegou a hora de encarar. Então aqui ele para, ele pede água e ele começa a pensar na preparação para a morte, né? E é interessante porque, que nem o Gerard fala
numa entrevista. A música é literalmente sobre câncer, né? E sobre essa situação toda do paciente, mas é uma grande metáfora sobre qualquer gatilho que pode botar a gente para pensar sobre o que a gente faz e o que a gente pretende da vida, né? Então, por onde que você passou, como você tá agora e para onde você vai, assim, nesse sentido. E é uma música curta, né? 3 estrofes só e é simples, né? Tem um baixo, um piano e voz só, bem poético. Eu gosto bastante, eu acho que é de uma sensibilidade, assim, difícil de chegar também. É uma das minhas favoritas do álbum. Uma das coisas que eu acho que contribui para esse lance da tristeza e tal, eu não sei exatamente porquê, mas mexe muito comigo os versos em que ele descreve os efeitos da quimioterapia, né? Que ele pede um copo de água porque os lábios estão tão secos e tão rachados. Nossa, sim. E ele fala que ele se acha uma visão horrível de ver, né? Porque todos os cabelos já caíram. E ele tá soggy from the chemo, né? Então ele tá todo meio biruti por causa da quimioterapia. Essa menção da quimioterapia mostra que ele fez um tratamento, né? Então, em certo ponto ali, ele não queria morrer. Então, esse lance dele lidar, né, enfrentar essa possibilidade muito real de que ele tá, tipo, muito perto de morrer, contribui demais pra sensibilidade da música. Eu concordo também. Me pegou de surpresa, porque assim que eu vi, realmente é uma música de arrepiar. E eu cometi a atrocidade de ir ouvindo as músicas sem saber o nome, né? Essa é uma música realmente muito bem elaborada. Um dos meus tons favoritos, Mi maior. E é isso, eu vou parar por aqui pra gente tá indo, né? Mas realmente uma das minhas favoritas também. E a máxima da expressão que poderia ter das lentas, eu acho que tá nessa aqui. Por mais simples que ela seja, eu acho que tem tudo que é de bom. E vamos então pra Mama. Mais uma referência aí a Queen. I Don't Wanna Die. I Don't Wanna Die. Essa música que tem a participação de ninguém mais, ninguém menos que Liza Minnelli, uma das rainhas da Broadway e dos gays, basicamente. E, mano, eu acho muito louco que essa música, ela é meio tipo polka, sei lá, um gypsy jazz, ela é doideira. Tem esse folk, né? É, e ela consegue ser uma das músicas mais creepy do álbum, mesmo tendo essa levada. Tem uma valsa no final, eu até anotei aqui, que é a valsa do inferno, porque, tipo, eu imagino a galera no inferno, no meio das chamas, dançando uma valsa, falando, estamos todos mortos, uhul. É muito louco, cara. Se a gente considerar que é um gypsy jazz isso aqui, ele falou que o inferno seria um bar de jazz, olha só. Pra mim, esse conflito entre a letra, as melodias meio maníacas, assim, e o climinha dela quase bem humorado, toda essa bagunça, assim, pra mim remete muito àquele momento que o paciente já abandonou tanto a esperança quanto o desespero, sabe? Ele já se despediu de todo mundo, ele já organizou as coisas, ele já festejou o que tinha que festejar, e ele já tá aceitando que vai morrer mesmo, então... só falta eu falar com a minha mãe aqui, né, com o que ainda não foi trabalhado dentro de mim, e aí ele tá só naquele grande vazio existencial, né, de tipo, eu não devo mais nada pra ninguém porque eu vou morrer mesmo, ao mesmo tempo, vou morrer então eu não tô nem com medo, porque já tô aceitando, e então não tem mais o que sentir, né? E aí ele sente tudo e nada ao mesmo tempo, ele só vai transitando entre as coisas conforme a letra vai passando e ele vai tendo contato com lembranças e com pontos de vista e com outras pessoas e tal. E eu acho que essa bagunça toda vem daí e encaixa perfeitamente. Essa apatia, assim, que aparece nessa música, eu acho que também tem um pouco de, tipo, esse lance do We All Go to Hell, eu acho que é meio que, tipo, ele percebendo que ele pode ter feito o que ele fez na vida, mas todo mundo fez alguma coisinha ali, então todo mundo vai pro inferno. Então, ele não é isso, tipo, ele não tem mais o que se preocupar, entendeu? Porque às vezes até a amada que ele colocava naquele pedestal de tão pura e tal,
ela também vai pro inferno. E a mãe aqui é a personagem, né, da Mother War, que é a mãe guerra. Ela aparece no clipe do Welcome to the Black Parade, aquela mulher com cabelo loiro, comprido, com aquele vestido meio vitoriano e a máscara de gás e tal. Existem teorias. Tem gente que acha que representa de fato um relacionamento conturbado aí que o paciente teve com a mãe durante a vida. Tanto que, né, na parte que a Liza canta, ela fala, se você me chamasse de sua querida, talvez eu cantasse alguma música pra você. Então, claramente não tinha muito afeto ali na relação do paciente com a mãe dele. Mas a mãe guerra também representa meio que todo o mal da sociedade. Então, tem essas duas interpretações de quem seria a mãe dessa música. Eu, particularmente, acho que é mais esse lance dele com a mãe mesmo, né? Como o álbum descreve a jornada dele, né, em aceitar a morte, o processo da morte, etc, etc, eu acho que faz mais sentido ser a mãe dele. Inclusive aqui é que entra aquele questionamento que eu fiz antes de será que a amada era a amada mesmo? Ou será que é o paciente e o amado? E aí o problema dele com a mãe é exatamente porque ela é homofóbica e nunca aceitou ele, né? A letra super dá pra interpretar desse jeito. E explica por que ele fala que vai todo mundo pro inferno, né? Todo mundo tem os seus pecados e tal. Se você nunca aceitou porque que é uma desculpa que os homofóbicos sempre usam, né? Que tá na Bíblia, que é errado e não sei o quê. Você acha que eu vou pro inferno por causa disso? Todo mundo vai pro inferno, cara. Todo mundo tá devendo alguma coisa. Faz sentido. Ele fala na estrofe, né? Tipo, você deveria ter criado uma filhinha e eu poderia ter sido um filho melhor. Filho melhor, é. Então, assim... E não seria a primeira vez que o George traz temas de sexualidade nas músicas. Então, é super válida essa interpretação dos problemas com a mãe terem sido por causa de uma sexualidade ali do paciente. Um negócio que eu li, que eu não sei se faz sentido, mas é que o paciente, ele meio que foi convocado pra guerra, e ele foi pra guerra, e que depois em outra música até fala sobre o trauma que ele teve lá, e a mãe dele desaprovou essa saída. Eu não sei se é um negócio que faz sentido, ou são devaneios apenas, mas eu li isso. É o que a gente fala, sempre pode ter pelo menos 4 interpretações da letra, né? Faz sentido, principalmente se a gente pensar naquilo que a Lari tinha falado da mãe guerra, né, da personagem. Então seria, na verdade, quem teve problema com ele foi a mãe guerra, porque ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer lá, e ele, pelo que dá para entender lendo a letra, e como eles tiveram esse desentendimento, pode ser que ele tenha sido tipo expulso do exército, ou ele tenha sido um soldado bem ruim, né? Mas mesmo assim ele teve que fazer coisas horrendas porque ele estava na guerra. E tem uma menção a uma amputação também, né? Aparentemente rolou uma infecção ali em algum membro, teve que ser amputado. Não sei se ele teve que fazer a amputação ou algum membro dele foi amputado e aí por isso ele saiu do exército. Possibilidade. Tanto que, tipo, já meio que adiantando, mas a próxima música, nessa teoria, eu li que fala meio que sobre o trauma pós-guerra dele. É uma das interpretações também. Porque essa questão da amputação também pode ser a questão de não, vamos juntar todos os meus problemas, então tudo que eu não gosto tudo que você não gosta em mim, e a gente resolve de uma vez me tirando da sua vida. É isso, várias possibilidades. Eu só queria falar que o Lucas tinha falado no começo que a música tem um tom quase bem-humorado, e eu acho muito massa quando acontece isso. Aí depois, lá na metade da música, mais ou menos, entra o 2, 3, 4, e nossa senhora, riffzão de guitarra comendo. Nossa, você começa a balangar a cabeça muito louco, velho. 10 toneladas. Um detalhe que eu acho muito importante a gente prestar atenção é no verso. Se você conseguir ficar, eu te mostro como voltar das cinzas, que fala no final, que dá a entender que existe a possibilidade do paciente voltar da morte aí. Então eu acho que é um verso que é interessante a gente... Uma repescagem, de repente, né? De repente ele foi um participante do BBB, Estados Unidos, né? Os caras tá lá no bar, quebram um taco de sinuca no meio, fi. O último que ficar vivo volta, é isso aí. Jogos Vorazes do Inferno. Sabia que a Liza Minnelli gravou de graça essa música? A participação dela? Nossa! Anja. É boba.
O George, tipo, puta de um fã dela, e ela falou depois que ela curtia a banda. Não sei se ela falou pra agradar os caras, né? Mas, sei lá. Não me parece o tipo de Falou, música tá que a falado. Liza Minnelli gostaria, sei lá. Bom, próximo então, Sleep, que começa com umas gravaçõezinhas bizarras do George falando de alguns pesadelos aí que ele teve no processo de escrever o álbum. É também meio que esse lance do pós-guerra que eu falei. Então, no começo. Quer dizer, tem vários momentos da música, né? Principalmente no começo, mas tem uma parte no meio e uma parte no fim também que tem essas gravações. E ele fala que ele sentia alguém estrangulando ele, né? Então, apertando o pescoço dele. Ele via chamas, principalmente, e pessoas que ele ama morrendo. Daria pra relacionar bastante, assim, com o trauma de alguém que foi pra guerra, né? Eu acho que faz sentido esse lance da guerra, porque é um tema muito recorrente, assim, nas coisas que o Gerard faz. No álbum anterior deles, né, no Three Cheers for Sweet Revenge, o clipe de The Ghost of You são caras na guerra. E o quadrinho que ele criou depois, né, o The Umbrella Academy, também tem um forte tema de guerra e os efeitos que isso tem na pessoa depois que ela volta. Então faz sentido, assim, ele ter esses terrores noturnos serem causados por um possível trauma pós-guerra. E aqui também pode ter a interpretação dele estar descrevendo para um psiquiatra, né? Porque esse lance de ter a vozinha na fita e tal é super um psiquiatra gravando, né? E para analisar depois e tal. Mas pode ter a ver com aquela visão que ele teve do inferno, né? Então, de repente, o pouquinho que ele esteve lá foi isso que ele viu e já marcou o suficiente pra ele ficar desesperado, que nem a gente vê na última música, né? Ficar meio loucão, assim. The Umbrella Academy, tipo The Umbrella Academy mesmo? Foi ele que fez os quadrinhos que inspiraram a série. Meu amigo. Aham. Pois é, Tipo, rapaz, lá você também tá é achando que é cultura. pouca bosta? Now we're Só música talking. não, é cultura também. Então. Cinéfilos Bom, online. e aí tem todas essas interpretações e a relação pessoal, né? Como a gente já falou, esse álbum ele foi escrito enquanto eles estavam se hospedando numa mansão mal assombrada, né? Tem uma mansão lá em Los Angeles que é famosa por teoricamente ser mal assombrada, e aí você pode se hospedar lá se você quiser. E aí eles falaram, não, a gente vai fazer um álbum todo macabro, não sei o que, vamos se hospedar pra gente entrar no clima. E aí várias tretas rolaram enquanto eles estavam nessa mansão, inclusive esses pesadelos que o George teve. Então tem todas, eu acho muito massa, porque, tipo, tem o lance tão pessoal dele, né? Porque essa gravação, ela é totalmente espontânea, né? Tipo, ele gagueja, ele não termina as frases e tal. Então é um lance dele, mas também é um lance do paciente. Faz muito sentido encaixar essas gravações, assim, na história do paciente. Isso que é muito massa. Doido. Isso aí é marketing, rapaz. Para. Esse cara vai pra mansão assombrada. Vai pagar pra dormir na mansão assombrada. Aí Nem que não aconteceu pague, viu? coisas. Abre os olhos. Esquisito isso aí. Bom, na história, essa basicamente é a música de aceitação, né? Tipo, ele meio que aceitando quem ele foi, o que ele fez. Ele aceita que provavelmente ninguém vai lembrar dele mesmo depois que ele morrer, e ele parece estar mais ok com isso. Aqui tem outro detalhezinho, né? Tem um verso que ele fala There ain't no way that I'm coming back again. Então, traduzindo de forma chula, nem fudendo que eu volto de novo. Novamente, dando a entender que existe a possibilidade dele voltar. Aqui ele tá falando que não vai. Mas vamos ver. Tem mais umas músicas aí pela Será frente. se volta? Mas aqui também ele tá bebendo de novo, né? Então. É. É o álcool que tá falando. Acontece. Porque é isso, né? Antes dele falar que ele não volta, ele fala um drink pelo horror que eu tô vivendo, pelas boas pessoas e as más pessoas, pelos monstros que eu fui. Three Cheers for Tyranny, né? Então. Race pra Três tirania. vivas, né? E apatia e tal. Então, assim, claramente ele tá bêbado e reclamando de novo. Real. Uma coisa que faz sentido com esse detalhezinho da embriaguez é que a música ela tem um tom emprestado em picardia. O que significa? O primeiro acorde é o oposto do que deveria ser para dar match com o resto. Assim, estruturalmente falando, mas eu sou muito fã disso. E dá muito essa... Acho que o match acontece aí com essa ideia
E eu, assim, tive a impressão de que ele tava voando de asa delta quando escreveu, porque pelo menos eu me senti voando de asa delta, embora eu nunca tenha voado. Patrocinadores aí de asa deltas, vamos entrar em contato de repente. Mas é uma sensação muito gostosa, assim, apesar de todo o contexto. Ela é bem estruturada mais uma vez, e a harmonia seduzente, quarto graus bem colocados, e bem diferente de tudo que apareceu até agora. Então, é um sim pra mim, Faustão. Teenagers! Mano, a única coisa que eu escrevi sobre essa música foi que ela me lembrou muito Eck Break Heart, do Billy Ray Cyrus, que é pai da Miley Cyrus, e que foi gravada pelo Chitãozinho Chororó, que é pai da Sandy Júnior, e eles inclusive fizeram um feat. Eu queria também pedir desculpa por trazer essa informação, mas é que eu tive muito trabalho pra achar a música. E é isso. Don't break my heart, my break your heart. I don't think that I understand. Eu adoro essa música, é muito boa. Olha o strike de Pô, tá direitos bom pra autorais aí você. já. Ai, desculpa. Bota um bip na... Teenagers. Eu achava que eu ia demorar mais pra me identificar com essa música, mas eu tô num ponto da minha vida que adolescente me assusta. Então, George, I get you, I feel you, bro. Mas essa música aqui, apesar dela ser... Ela é divertidinha, ela é bem creepy também, né? A letra dela. Total. Então, essa música eu acho interessante porque, assim, o próprio George uma vez falou que ele acha que Teenagers não se encaixa muito bem na história do paciente. Por muito tempo eu também achei que essa era uma música meio que avulsa, assim, a história. Tanto que o clipe, ele já tá com o cabelo preto, eles não estão mais com a roupa, com o uniforme, né, do desfile. Então meio que dá a entender que já saiu, assim, meio desse lance. Mas, se a gente pega a referência lá de House of Wolves, né, de que ele chegou naquele bar no inferno e ele conversou com uma galera que tava lá e tal, o que dá pra entender? Ele provavelmente conheceu uma pessoa que foi um atirador numa escola, né, e isso é uma coisa que, infelizmente, acontece bastante nos Estados Unidos, porque... A gente tem esse lance dos adolescentes, tem esse lance da escola. E a música inteira, assim, a letra, faz bastante menção a armas. No clipe, as líderes de torcida estão com arma. E aí, na segunda estrofe, ele fala: mas se você está preocupado, magoado, o que você tem embaixo da sua camisa vai fazer eles pagarem pelo que eles fizeram. Ou seja, dá muito a entender de um menino que sofria bullying, que resolveu pegar uma arma, chegar na escola e matar quem zoava ele. Então, o que pode ser? Pode ser que ele conheceu uma pessoa que fez isso no inferno. Pode nem ser isso. Pode ser que ele só esteja lembrando de um momento da adolescência dele em que ele pensou em fazer isso. Ou, às vezes, ele fez isso, né? Sei lá, foi preso, ficou um tempo preso, depois saiu. Enfim, várias possibilidades, mas o que eu acho que relaciona com a história aqui teve um tiroteio numa escola e que foi feito por um adolescente que provavelmente sofreu bullying por muito tempo e resolveu se vingar. E ele fala sobre esse lance de ser diferente, né, tipo, de se vestir de preto para as pessoas te deixarem em paz também. Sim, talvez eles te deixem em paz, mas não eu. Então, assim, funcionou com todo mundo, mas não funciona comigo. Ninguém me deixa em paz nessa porra. Então, né? E do lado pessoal, essa história foi... Ele começou a escrever, ou ele teve a ideia para essa história, um dia que ele estava no metrô e um grupo de adolescentes entrou e eles, né, fazendo o que adolescentes fazem, né? Então, gritando, fazendo baderna, se batendo e pá. E aí ele percebeu, tipo, nossa, mano, eu tô velho, eu tô com medo desses gatilho, adolescentes, né? cara. Ele ficou assustado, ele falou que ele teve um ataque de ansiedade vendo aquele grupo de adolescentes. E aí ele meio que caiu a ficha, assim, tipo, nossa, mano, tô velho. Fazendo um esforço aqui para encaixar na história, pode ser o paciente também, vai que ele ainda não morreu, não sei. Aí todo mundo olha para ele de um jeito estranho, mas os adolescentes não ligam, né? Daí ele tá com aquela aparência meio cadavérica já. Tem algumas partes da letra que batem com isso, e por isso ele fica meio freaked out, né? Ele fica meio assustado, porque, pô, olha o jeito que eu tô e mesmo assim vocês não estão nem aí, vocês não ligam para isso. Até eu me assusto com tudo isso e vocês estão de boa, né? Mas é isso, é um stretch, né? Eu tô tentando aqui salvar o trabalho dos caras, porque a música é boa. Vocês estão passando um puta pano pra encaixar a música. Eu vou de puta pano. Essa eu também, eu tenho que admitir. Não. Essa eu também, é o que eu falei. Até o próprio George falou que essa música não se encaixa muito bem.
De qualquer maneira, é uma música repetitiva pra caramba, mas que consegue não ficar chata, né? Exatamente. E o clipe, gente? O clipe, sabe? O clipe é ótimo. Eu quero ser rio. aquele menino que arranca a guitarra do Ray e tá balançando assim pra gente. A hora Esse- que o Geraldinho é fuzilado ali pelas líderes de torcida também, o piripaque dele é muito engraçado. Sim. Enfim. Esse clipe aqui, depois que usaram o mesmo figurino tudo pra fazer o clipe da última música também, né? Os caras só foi pra outro lugar da escola e gravou, já estamos aqui mesmo. A locação já tá feita. Eles fazem o show e depois vão pro vestiário, né? Então, é legal porque, tipo, o Famous Last Words é uma continuação de Welcome to the Black Parade. E Blood é uma continuação de Teenagers. Oh boy. Disenchanted. Desencantado. É a música que vem pra dar aquela acalmada antes da voadora, que é a Famous Last Words, né? Pra mim, ela teve o efeito perfeito do título dela. Não me Sim. encantou de maneira alguma. Foi intencional, né, Lucas? Então funcionou. É isso aí. Então vocês falam dela aí, que eu não tenho nada a Eu dizer. relacionei com um pedaço da letra, né? Que é You are just a sad song with nothing to say. É isso. Olha aqui. Passa pano então, Larissa. Vamos ver. Vai lá, limpa esse chão. Obrigada. Eu vou com a língua, tá? Seguinte. Eita porra. Não, essa música, ela, né, ela é mais lenta, mais triste, papapá. Mas, conforme a letra fala, é ele sentado na sala do cinema, vendo a vida dele passando na tela e ele analisando a vida, né? Então ele fala que o final ele odiou, mas que o começo ele achou legal. Então eu acho massa porque, tipo, mostra a melancolia que ele tava sentindo depois de ter lembrado de tudo isso e ter pensado, tipo, nossa, beleza, eu vou morrer. Aquela coisa que a gente já falou, né? Tipo, ele aceitar e ele ver que ele vai morrer e ninguém vai lembrar dele porque foi um bosta em vida, etc, etc. Então, essa música pra mim cabe também. O que eu mais gosto dessa música é que tem boatos de que eles não iam deixar ela no álbum. Mas o baixista, o Mike, gostou tanto dela que ele ia no quarto dos outros à noite, enquanto eles estavam dormindo, e sussurrava o nome dela no ouvido deles. Nossa. Pra ficarem com a música na cabeça e convencer eles a colocar a música no álbum. Cara medonho, velho. O Mike era a assombração da casa, tá ligado? Um psicopata americano. Eu acho melhor do que você se trancar no armário porque a sua banda não quer colocar a sua música no álbum, né? Não sei. Sei lá. Vamos cutucar todo mundo hoje, hein? Só falta Não, falar vamos- mal da Lady Gaga agora, gente. Mas vamos deixar claro aqui, então, que eu entendo, então, essa música agora. O cara mais sensal da banda tinha como preferida a música mais sensal do álbum. Faz total sentido, cara. Esse comecinho dela é de Sheeran do caramba. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Né? Eu não vou discordar de você. É que eu gosto dessa música, mas ela, tipo, em comparação às outras que tem, dá pra passar batido, tranquilo. Aí eu concordo um pouco, mas é uma música assim que eu entendi, gostei da proposta. Tem começa essa baladinha com violão, né? Mas tem uma harmonia gostosa. Acho que ela tá assim, no limiar pra clichê. E é Ré maior, que eu gosto bastante. E faz Tem sentido ela alguma ser... tonalidade que você não gosta, Gonçalo? Né? Tem várias. Várias. Posso dar um exemplo, não hoje. Eu não gosto de Sol menor. Pra gosto de Dó, de Ré, de Mi. O que falta, pô? Tá? Vai acabar as notas aí, irmão. Quando acabar, a gente vê o que faz. Mas eu gostei bastante dos empréstimos super loucos no final. Não é uma das melhores. Ela dá uma leve destoadinha. Mas, como álbum conceitual, ainda tem um pouco de conceito. Ela começa do mesmo jeito que terminou. Tem todo um equilíbrio nela. Então, eu, assim, entendo. Não é a minha menos preferida. Parênteses. Faz tanto sentido a próxima ser a continuação dessa, se foi o que eu entendi. Porque ela está em Ré maior, the next one está em Ré menor. Entendeu?
Então, o que eu tinha falado de continuação é em relação ao clipe, né? Porque o clipe da Famous Last Words é o carro do desfile queimando e tal. Então, tipo, já passou o desfile e agora tá tudo destruído. Então, essa é a continuação. Mas isso faz muito sentido. Uhum. E aí eu vou te perguntar, o carro tá destruído porque ele já chegou no inferno ou o carro tá destruído porque ele não vai mais pro inferno? Eu acho que são problemas mecânicos. Então, vamos pra Revisão. Famous Last Words pra gente já falar sobre isso? Yes. Sim! Bom, aqui então tem o título, né? Que eu acho que deixaria muito claro o que tá acontecendo nessa música, né? Aqui, teoricamente, até onde a gente sabe, né? É o momento em que ele morre definitivo, né? Tipo, acaba, ele dá as últimas palavras dele e que, na verdade, de acordo com a letra, ele não sabe muito bem o que ele vai falar. Só que tem algumas partes da letra não deixa claro se ele aceita a morte e aí ele está em paz e aí fica tudo bem, ou se ele sobrevive, se ele não morre de fato. Fica aí o questionamento. Achei louco que, sem contar Blood, essa é a música que acaba o álbum, né? E se é aqui onde acaba, acaba massa. Tem um instrumental, tipo, muito power. Depois é aquela pontezinha mais calma e depois volta com os pés no peito. Achei louco. Gente, eu vou fazer um comentário, então, talvez não tão agradável. Aqui, não sei. Eu vou até falar isso nas considerações finais, mas pra mim já teve muita guitarra. Eu acho que já começa a dar uma cansada aqui pro final do álbum pra mim. Ah, é a última música, então acho que tudo bem. Que eu tô falando agora, né, mãe? A segunda música já tinha dado, né? Não foi assim também, mas chega um pedaço ali da metade pra frente que você fala, tá, beleza. Tá meio igual as músicas, né? Mas eu meio que concordo também, só quis dar um panorama da música. Essa aqui é meio aquele último gás, né? Antes de ou recomeçar a vida ou morrer de vez. Então acho que faz sentido ter guitarra forte de novo, ter a pegada de novo. É o último esforço, né? Do paciente. Isso tem a ver com a época da banda, né? Com o movimento que elas estavam encabeçando ali, que ela estava encabeçando e tal. Com então certeza. tem aquele fator mercadológico também. Tem a ver com o gosto meu também, né? Tipo, eu tô falando isso, mas sei lá, se colocar eu pra ouvir Steve Ray Vaughan, eu passo 3 horas ouvindo e tá safe. Então, Agora e tem é gente só que guitarra. escuta 2 músicas e já, nossa, tá cansado. É o outro single, né? Esse também é um dos singles. Então a gente vê muito claramente que as músicas que foram singles são mais repetitivas e clichês e toda essa história aí que a gente sabe que passa por trás de músicas que são feitas para ser singles porque foram feitas para serem vendidas, né? Então elas têm que ser mais fácil de ouvir. Os caras têm conta pra pagar também. Mas assim, essa música, ela também não é uma das minhas favoritas, mas eu entendo ela tá no final, mas ela tem um peso emocional muito grande pra mim, assim, por causa do refrão, que é quando ele fala que ele não tem mais medo de continuar vivendo e não tem mais medo de andar pelo mundo sozinho e tal, que pra euzinha na adolescência, né, sofrendo de depressão, ansiedade, um monte de coisa, assim, ouvir essa música era uma fuga, assim, da realidade. Então, eu não consigo não gostar dessa música, apesar de tudo isso que vocês falaram. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu não consigo não gostar dela por causa desse peso emocional que ela tem pra mim. Eu acho que muita gente que é fã de My Chemical Romance, que foi fã de My Chemical Romance na adolescência, com todos esses lances aí que eu falei, consegue se identificar. Então, eu acho que o que faltou pra mim aqui nesse álbum foi isso, não ter ouvido quando eu tava na idade boa pra ouvir. Parece que agora as músicas não falam tanto comigo, sabe? É que assim, eu ainda gosto muito desse lance, né, tipo, meio macabro, bizarro, história de terror e tal. Mas eu ter ouvido My Chemical Romance na adolescência foi mais impactante por causa disso, né? Porque eram caras ali. Inclusive é um assunto que eu toquei, né, no episódio da Taylor Swift, né? Que o lance do My Chemical Romance ter aparecido na época que eu era adolescente era isso. Tipo, eu meio que cresci junto com eles, né? Então os caras começaram a banda, tava todo mundo fudido da cabeça, que nem eu. Tava todo mundo com um monte de problema na vida. Eu não tive problema nenhum com drogas, então isso eu não consigo me relacionar, mas os caras tiveram e tal. E aí a gente cresceu meio que junto, assim. Então
Nesse álbum já tem um lance muito mais maduro do que os outros, porque eles já tinham resolvido várias tretas da vida. O próximo é totalmente diferente, assim, é alegre, é pop, é dançante, tem uns lances eletrônicos envolvidos e tal, que é uma coisa que hoje eu também gosto muito mais. Na época que o CD saiu, eu não gostei tanto do Danger Days, mas agora, mais velha, eu consigo entender o que teve por trás, assim, o processo que eles passaram para chegar no Danger Days. Isso teve muito mais peso, assim, pra mim, do que as músicas em si. Não que eu não goste das músicas, é lógico, eu gosto pra caralho. Mas talvez hoje não teria esse impacto mesmo. Eu senti a mesma coisa, eu concordo um pouco com o Pintari, né? Quando ele falou que realmente já deu uma cansadinha. E realmente nessa última parte, última metade desse álbum, tirando as primeiras dessa metade, essas últimas músicas eu senti mais ou menos a mesma ambiência, por mais que tivesse algum detalhe que me atraísse, que eu achei interessante. Essa, por exemplo, claro, o final dela é super bem trabalhado, tem uma capelazinho no final, é super bem construído, mas, assim, é isso também, não tem outras coisas, tem uma preparação pra entrar no bate-cabelo, tacar mandioca na cabeça de todo mundo, mas, assim, nada muito novo, assim, que me desse tanto interesse. É uma boa música, mas não é uma das minhas favoritas. Se você achou que o episódio tinha acabado, achou errado, otário. Tem mais uma música. Tem a Blood. Que até 1 minuto e meio eu achei que era John Cage, né? Pensei, nossa, que legal, eles fizeram uma música inteira de silêncio pra dar uma mensagem meio metafórica. Pensei, começou agora? Foi erro de edição daí, né? A primeira vez que eu ouvi o álbum, eu achei que era só uma faixa em branco mesmo, conceitual, e fechei, tá ligado? Depois que eu fui ouvir de novo que eu descobri. E eu só anotei Lazy on a Sunday Afternoon sobre ela, porque sim. Então, acho que esse esquema aí tem a ver com quando foi lançado, né, lá, que provavelmente era no CD, era justamente para fazer pra música ser escondida, ela não podia começar de cara, né? Senão não era uma música escondida. Eu ouvi a primeira vez no YouTube, assim, né, tipo, vídeo por vídeo, assim, música por música. Depois eu comprei o CD. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu tava viajando com meu irmão, e aí eu levei esse CD pra tocar no carro, e aí a gente tava ouvindo e pá. Aí o CD acabou, quer dizer, acabou a Famous Last Words, só que eu tava conversando com meu irmão, e aí eu tava distraída, assim, e pá, e aí ficou silêncio e tal, e aí começou a outra música, começou a Blood, aí eu fiquei tipo, ué, o que é isso aqui? É brinde? É brinde? É meu esperar. aniversário? Para o carro agora. Então foi assim que eu descobri Blood pela primeira vez, ouvindo no carro com meu irmão. Mas então, sobre a música, eu acho incrível essa vibezinha toda. Eu acho maravilhosa. E aqui é onde dá a entender que o paciente não morreu. Na verdade, porque aqui ele tá falando, né? Ele vai ficar aqui por um tempo, né? I'll be here for a while. Então dá a entender que ele teve esse momento, tipo, opa, quase foi, mas não foi. Então ele vai ficar no hospital mais um tempo. Ele menciona, né, os médicos e as enfermeiras falando que eles adoram ele e que é muito surpreendente porque ele é um filho da puta desgraçado. Que também dá a entender que ele não aprendeu nada com toda essa experiência. Ou seja, ele quase morreu, mas ele continua sendo um filho da puta desgraçado. É. E então é aqui que eu falei, tipo, a maior pergunta do álbum, até a Famous Last Words, fica sem resposta. E essa música também pode ser que não signifique nada, né? Mas pra mim dá a entender que ele teve esse susto, mas que ele não morreu. Ele continua vivo. Então, pra mim, Blood era meio que... Pode significar isso, mas também podia ser em um momento no meio do tratamento ali. Entre Verdade. quando ele recebeu a notícia até ele ter morrido ou não. Pra mim também todas essas possibilidades são válidas. E, como sempre. Mas agora a Lari falando... Spoiler aqui. Você nunca assistiu Laranja Mecânica? Olha o spoiler. É o final de Laranja Mecânica, né, cara? Quando todo mundo acha que ele tá curado, ele sobreviveu e tal, e de repente ele lança aquele olhar maníaco pra câmera, do mesmo jeito que ele lançou no começo do filme, né? Esse é o spoiler do filme, né? Outro spoiler, o livro acaba diferente, tá, gente? Sim. Mano, o que eu amo no clipe dessa música
É que o vocalista tá lá cantando, não sei o quê. O guitarrista da banda só quer saber de fazer carinho no cachorro, entendeu? O cara tá nem aí pra nada. Prioridades, né? E eu não vou julgar também, porque quando eu vejo um doguinho, eu não me controlo. Então, Errado não tá. Curiosidade. O Frank, ele é muito o pai de pet da banda. Ele tem acho que uns 10 cachorros, pá. E todos resgatados, assim, e tal. Todos com uma historinha super fofinha, pá. Então, eu acho muito fofinho, assim, que ele leva... vou levar meu cachorro aqui pras gravações do clipe. Outra curiosidade. Esse clipe, originalmente, não foi lançado com o álbum, nem perto de quando o álbum foi lançado, né? O álbum foi lançado em 2006. E aí, em 2013, as fãs de My Chemical Romance passaram por um trauma muito grande, que foi quando a banda anunciou a ruptura. Me dói falar sobre isso ainda. E aí, em 2016, eles começaram a postar uns negócios, assim, nas redes sociais, que era uma bandeira branca com uma cruz preta, com a intro de The Black Parade tocando, e uma data, que eu acho que era 19 de setembro de 2016, alguma coisa assim. E aí todo mundo falou, porra, reunião, né? Eles vão voltar. Ai, meu Deus, pega o meu delineador, pá. Mas aí eles falaram que, na verdade, eles só iam lançar uma nova edição, assim, do The Black Parade. os caras trollou ao vivo, foda-se. A gente foi muito enganado, a gente foi muito feio de trouxa, foi muito triste. Mas, meu, é porque vocês também não aprenderam nada, que nem o paciente, cara. Porque nessa música tem um silêncio antes da música. Então eles fizeram um silêncio antes de lançar o clipe. Uau! Faz todo sentido, meu Deus. Agora eu entendi. Então, aí em 2016, junto com esse outro álbum, né, que é o The Black Parade / Living with Ghosts, eles soltaram o clipe de Blood. Então o Blood veio muito depois, foi louco, eu surtei pra caralho, o Lucas lembra. Uhum. Foi 23 de setembro, 23 de setembro de 2016. Pera lá, que dia é hoje? 30 de outubro, não, 30 de Ô, agosto. louco. Não, era pra você falar assim, hoje é dia 23. Verdade, pra Que quem dia tá que ouvindo o vai sair episódio. Será que vai ser dia 23? Calma aí, deixa eu ver, peraí. Oh boy. Vê lá na Não, tabelinha, 23 de kkk. setembro vai ser numa quarta. Imagina cair numa sexta-feira 13. Nossa, isso é perfeito. Imagina É, que dia legal 19. se o terceiro sábado de setembro cai numa sexta-feira 13. Se dia 23 de setembro sai. Era tudo que eu queria. Mas é isso. Aí esse clipe veio com esse reissue, esse relançamento aí do Black Parade. Uma coisa que eu gosto também dessa música é que ela é curta, igual a primeirinha. Já pensei, yes, ok. Né, essa coisa de o final do texto fazer essa menção com o título. E ela é em Mi maior. Eu gosto muito de Mi maior. Tá até aqui nas minhas anotações, depois eu vou mandar. E esse momento de silêncio, depois que você sabe, né, que a música tem esse momento de silêncio, você ouvindo uma segunda vez, é muito louco, porque o silêncio da música é diferente do silêncio natural. Pelo menos foi pra mim. Então você começa a reparar nos sons ao redor. E aí eles vão se incorporando e, sei lá, eu acho que valoriza muito mais o trabalho. Pelo menos nessa situação, né, que ela foi colocada propositalmente, escondida. Acho que foi muito inteligente. Pra época não era uma prática tão rara assim. Uhum. Muitos álbuns tinham isso e tal. Mas eu acho importante que eles tenham colocado exatamente por causa disso. Ela ajuda a tirar aquele gosto amargo que fica, né? Depois dessa viagem toda aí pelo inferno e hospital e não sei o quê. Por mais que a letra seja um lance sarcasticamente engraçadinho, né? Bem humorado, assim, eu acho que ajuda a se desligar da coisa. Dá aquela limpada do paladar. É isso, exatamente. Você esquece de tudo que passou do mesmo jeito que o paciente também esqueceu e voltou a ser um babaca. Considerações? Considerações. Beleza, eu escolho Luquita pra começar. Arô, vamos de considerações então. Bom, todo mundo já sabe como eu gosto desses álbuns que mantêm o clima do começo ao fim, principalmente esse que é um álbum conceitual, é algo esperado. Não, mas eu gosto do jeito que eles contam a história, por mais que em certos momentos a coisa fique meio confusa. É uma história que tem espaço para confusão também, né? Porque tá contando um processo super difícil ali, super complicado, complexo,
cheio dos paranauê de um cara que não sabe se vive ou morre, né? Então não dá pra ser muito simples mesmo e não dá pra ser muito linear, eu acho. Quem já teve problemas ficando em hospital, por exemplo, sabe que às vezes o tempo vira uma coisa confusa até na vida real, né? Imagina numa peça de arte que tenta retratar isso, então, pra mim faz sentido. Gosto muito da entrega dos integrantes, então é o que a gente tava falando antes, a palhetada da guitarra, o jeito de cantar, sabe, tudo, o jeito que as músicas são construídas, o clima delas e tal, tudo bate, tudo bonito, tudo raro de se encontrar. Considerando a época que ele foi lançado, também tinha esse diferencial. Na época eu não ouvi esse álbum porque ainda tinha aquela rivalidade, né, entre os punks e os emos, e eu tava do lado punk da coisa. E eu não ouvi muito nada desse estilo de música porque eu não queria que contaminasse com popularidade as músicas que eu fazia na época, que eram mais revoltadas e tal. Hoje, mais maduro, com o gosto mais maduro, dá pra entender melhor, dá pra curtir mais. Não acho que seja só um chororô sem sentido. E eu acho que se você se abrir pra sentir cada música, assim, cada letra e tal, é uma viagem super impactante. Então, super vale a pena ouvir e experimentar esse disco. Facilmente entra no meu hall de rock óperas junto com The Wall, junto com Tommy, que tem mais ou menos o mesmo impacto. De música favorita, Mama, lógico, pra mim. Não poderia escolher outra. Eu não consigo passar ela reto nenhuma vez. Volta e meia eu boto pra ouvi-la solo e sempre gosto, sempre acho uma sacada fenomenal. E menos favorita, Disenchanted, porque... Gonçalo, opinião, querido. Aloha, Ohana, estamos on. Realmente é um estilo que eu não tinha tanta familiaridade, nem um pouco, na verdade. Embora já ouvi falar, nunca parei pra ouvir, nunca tive contato mais íntimo, né? Igual esse álbum me permitiu. Aliás, igual esse podcast me permitiu. Mas achei muito interessante, muito agradável, por mais que ele mantenha a ambiência, né, dessa narrativa. O álbum inteiro não é um som enjoativo, né? Ele é bem construído, de muito bom gosto. Achei incrível como eles tratam desse assunto da doença, que é super delicado para todos os lados, e criam uma narração de muita qualidade, com indas e vindas. E a minha música menos favorita aqui é House of Wolves. So, sorry guys, mas sei lá, eu senti muito parecido com o restante, em questão de um olhar geral, assim, tirando os detalhes. E a minha mais querida, a minha favorita, que eu ouço e arrupeia na hora, é Cancer. Tem tudo que eu precisaria ouvir pra chorar segurando um Häagen-Dazs, enroladão num cobertor. É isso. E mando a bolinha para Matheus Pinteri. Häagen-Dazs paga nós. Antes de mais nada, como eu disse antes, não é meu estilo musical preferido e não ouvi nem quando eu estava na idade boa para ouvir. Enfim, levem isso em conta nas minhas considerações. Eu curti o começo do álbum, eu achei as guitarras estão muito massa, Dead. Nossa senhora, o bagulho vem com tudo, entendeu? As músicas têm uma pegada muito massa, mas, sei lá, mais pra frente parece que as músicas começam a soar quase todas iguais, e o álbum tem 14 músicas, o que não ajuda, né, uma coisa com a outra. E também eu achei algumas músicas genéricas, tipo, não tem nada que já existia naquela época mesmo. Já tinham feito 1 milhão de vezes. E por fim também, eu não comprei muita ideia do álbum. A história que é contada. Eu acho que é mais pelos outros fatores, tipo, e se eu não curti a música em si, né? Eu acho que a história meio que não encaixou junto com tudo isso. Mas teve algumas coisas que eu gostei, como eu disse no começo. Enfim, meu ranking fica Dead, House of Wolves, que eu curti bastante essas duas. This Is How I Disappear também. Em último lugar vai ficar I Don't Love You. Baladinha, Kaká. Vou passar a bola pro Eli, então.
Faz a boa, William. Mano, eu resumi esse álbum aqui em 4D. Dor, desespero, desgraça e dromedário, porque eu acho um ótimo animal. Eu confesso que eu não sei se eu já tinha falado isso em algum episódio, mas eu vou atualizar as minhas definições de artistas que eu menos tinha ouvido entre os artistas que a gente aborda no podcast, porque, salvo engano, eu não me lembro de ter ouvido alguma música do My Chemical Romance antes. Então eu confesso que eu estranhei um pouco quando eu comecei a ouvir o álbum, assim como o Matheus disse, não é muito a minha praia. E tipo assim, sempre que eu pensava no estilo de música que eles fazem, eu pensava tipo numa parede de guitarra distorcida, uma bateria quadrada em cima e uma voz por cima. Mas eu vi aqui, depois de ouvir de novo, que eles têm uma preocupação maior, bem maior que essa no arranjo, assim, uma boa parte das músicas. E isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção também as letras, porque a primeira vez que eu ouvi, geralmente a minha primeira escuta dos álbuns eu só coloco pra tocar e nem presto atenção na letra e nada. E quando eu vi que era um álbum conceitual que falava sobre isso, eu fui ver as letras, eu achei mais interessante. Então foi um álbum que eu curti, assim, me surpreendeu. Falar das favoritas, eu acho que foi top 3, assim, foi The End, Cancer e Mama. Mama por ser uma música bem diferentona, assim, eu achei muito louco. E as menos favoritas foi, eu acho que Sleep, talvez, foi uma das que mais passou batido pra mim. Lari. Diferente dos meus colegas, né? Eu já tinha ouvido um pouquinho My Chemical Romance antes. Na real, assim, eles... Tipo, essa banda é a minha banda favorita, assim, desde que eu tinha uns 13, 14 anos. Então, vai uns 10 anos aí de acompanhar essa banda. Esse é, de longe, o meu álbum favorito deles. Foi até por isso que eu sugeri a gente fazer esse especificamente. Porque esse eu acho que é, tipo, o trabalho deles, assim, mais maduro em todas as questões, assim. A estrutura das músicas, a estrutura do álbum, o jeito de contar a história. E as temáticas também, eu acho que são muito mais preocupadas com uns problemas assim mais reais, porque, por exemplo, que nem eu falei, todos os álbuns deles são conceituais. Então, o primeiro, que nem eu falei, é a história de um casal que tá sobrevivendo ao apocalipse zumbi e tal. O segundo é uma continuação da história do primeiro. Então tem esse lance todo sobrenatural, filme de terror adolescente. Mas esse aqui é um tema muito mais real, né? Apesar de ter todo esse lance sobrenatural também de um cara indo pra um bar no inferno, sabe? Tipo, conversando com a galera num bar do inferno e tal. É um lance muito mais preocupado com, tipo, os problemas reais, assim, que uma pessoa poderia ter. Então eu acho que isso foi muito interessante. Eu nem vou ficar me alongando muito aqui na questão de como eu gosto pra caralho deles, porque senão vai ficar muito longo e muito chato. Mas é isso, é a minha banda favorita, eu vou defendê-los até a morte. Eu tô muito feliz que eles voltaram, meu Deus, era tudo que eu queria, entendeu? Dezembro de 2019 foi o melhor momento da minha vida. Ai, é isso. Eu fui a humilhada que foi exaltada, entendeu? Ai, eu tô muito feliz, né? Se não fosse o Corona pra destruir toda a turnê deles, mas, né, pelo menos voltou. As minhas favoritas desse álbum, Mama, porque, mano, Mama é perfeito, não tem um defeito nessa música. E House of Wolves também, eu gosto demais de toda a vibe caótica, infernal, briga de bar de jazz e tal. Eu gosto muito da vibe dessa música. E eu gosto muito de Blood também. Então essa também entra na minha lista de favoritas, porque eu amo muito, tipo, a voz meio de gravadora, assim, também, e a letra toda sarcástica, e ele fazendo piadinha com ser uma péssima pessoa. Eu acho muito engraçadinha essa música. E a minha menos favorita também é Disenchanted, que, como eu falei, eu gosto, mas comparando ao resto, é a que tem a letra mais fraquinha, é a que tem o instrumental mais fraquinho, etc, etc. Eu fico ainda muito chateada não chateada, assim, mas eu acho meio idiota, assim, a galera, tipo, não levar o My Chemical Romance a sério, justamente por eles terem ficado com essa imagem de banda que só chora e reclama e faz mimimi. Porque o que acontece? A música mais famosa deles é literalmente uma música que tá fazendo isso. Então foi com essa imagem que eles ficaram. E eu entendo isso. Só que se tem um conselho aqui que eu quero dar pra galera, abram a sua mente, cara. Tipo, My Chemical Romance não é só aquilo. Eles têm muito mais camadas, eles têm muito mais nuances, muito mais temas que eles trabalham, e
muita história, assim, por trás. Então, deem uma chance, assim, pras músicas. Tem músicas incríveis, assim, na discografia dele. E eles foram uma banda que foi montada com o objetivo de deixar uma marca positiva no mundo, assim. Então, pra mim, eles conseguiram fazer isso, sabe? Se você perguntar pra qualquer fã de My Chemical Romance, assim, que ouvia desde a adolescência, a pessoa vai falar que ajudou em muitas questões pessoais, assim, e mentais e etc. Então, é uma banda que pra mim fez muita diferença, eu tenho certeza que fez muita diferença na vida de muita gente. Tem essa imagem meio tosca, assim, de música emo, mas My Chemical Romance não é isso, não é só isso, e então eu acho que vale a pena dar uma chance, assim, ouvir os álbuns e tal. E é isso, eu acho, então. Alguém quer fazer mais algum comentário? Sim. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui. É isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente, por ouvirem até aqui, por estarem aqui com a gente nesse sábado maravilhoso. Gostamos muito da sua companhia. E, como sempre, sigam a gente nas redes, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, YouTube, tudo aí que vocês quiserem. Vamos estar soltando episódios mais legais, cada vez mais, toda semana. Falou! É isso aí. Valeu! Falou! Forte AB. Uau! Tchau, tchau. Mano, tá muito calor, velho. Tá muito, né? Nossa, demais, E velho. esse tempo, hein? Fecha? Será Ou não? que fecha agora? Podia.